conseguiram muitas vezes chegar em determinados mundos e produzirem guerras, inclusive, nesses mundos mais primitivos, que não tem tanta tecnologia, que não tem tanto avanço, porque eles chegavam com naves poderosas, com canhões poderosos e com conhecimento tecnológico. Então, a guerra acontece no sistema estelar, nesses lugares assim, onde esses seres viandam ainda. É um processo evolutivo, é um processo sistematizado, e é um processo, naturalmente, que necessita, naturalmente, de algum tempo, né? Então, eles foram responsáveis pela produção até de guerras, como aqui no palco terreno, né? Fileiras de orianos, fileiras de capelinos, de sirianos e de outros, integram muitas vezes as fileiras do mal. Tanto é que quando Jesus fala numa grande batalha entre os seres da terra, de uma forma apocalíptica, ele se refere a uma batalha, muitas vezes, agressiva, porque esses seres, embora sejam seres a caminho da luz, ainda estão distantes da pacificidade, ainda estão distantes do amor, e eles gostam muito das guerras, eles produzem as guerras, eles produzem os conflitos, eles precisam viver a beligerância. E, naturalmente, era necessário que nós tenhamos o despertar do livre-arbítrio para determinar, na história do tempo e na hora adequada, aquilo que nós precisamos fazer para vencer os nossos delitos. Os exilados de ontem, que se redimiram, formam exércitos poderosos, inclusive, na captação da luz cósmica, que são chamados por isso guardiões da luz. O que acontece? O sistema solar, se nós aqui na Terra, muitas vezes com os apenados, conseguimos conceder-lhes o indulto, e alguns deles são colocados para construir casas, para pintar prédios, outros vão fazer trabalhos, inclusive quando estão recuperados, né? Porque todo ser acabará sendo recuperado um dia, né? E esses seres também exilados, que foram, portanto, recuperados, foram também, pela sua experiência bélica, chamados pelos guardiões da luz para serem espíritos zeladores. São espíritos assim, como se fossem policiais da luz cósmica, que ficam cuidando para que, naturalmente, especialmente, planeta como o nosso, que está no momento da transição planetária, que embora seja um planeta de seres prepotentes, nós não temos nenhum recurso tecnológico, bélico, para enfrentar seres de outros mundos. Então, o que faz? A Confederação Galáctica destaca naves e destaca os guardiões da luz, e aqueles que nos protegem, não só nos céus, como também nos lugares da Terra, porque há uma luta já grandiosa nesse momento da tribulação entre o bem e o mal. E isso nós vamos falar muito, porque isso tudo está sendo dito desde o tempo das civilizações cósmicas, desde os exilados, que serão ditos pelos profetas que foram ex-exilados, virá de encontro com as profecias de Jesus, as profecias de João, de Kardec e de Chico Xavier. Então vocês vão verificar que nós estamos falando de espiritismo efetivo, nós estamos falando de mediunidade, de espiritismo. E espiritismo não tem limite, espiritismo é a imortalidade. Se nós somos seres imortais, nós somos seres que não morremos. Se nós não somos seres da Terra, nós somos seres do universo. Então, nada mais correto e nada mais efetivo do que falarmos do universo, que é, na verdade, a nossa casa. Bom, então, nesses tempos chegados, que são tempos cíclicos, por que são tempos cíclicos? Porque eles se repetem de períodos em períodos. Em determinados momentos a Terra está em atividade, em outros momentos ela está em repouso. E assim prossegue o processo evolutivo. E nós vamos mostrar que houve assim desde o início, desde o período primitivo, quando a Terra ainda vivia por momentos, em vários outros aspectos. Tudo tem ciclo, nós vamos mostrar para vocês os ciclos que acontecem nesses processos todos, quando nós vamos mostrar quando é que a Terra está em repouso e de tempos em tempos, quando é que ela está em atividade. Quando a Lemúria surgiu, 28 mil anos depois, a Lemúria submergiu. 28 mil anos surgiu o Atlântico, e 28 mil anos depois submergiu. E a raça ariana que hoje vive na Terra está completando 28 mil anos. Por isso que os tempos são chegados, por isso que os tempos são cíclicos, por isso que é importante conhecer para opinar, porque simplesmente opinar sem conhecer
é levar o limite da ignorância a uma potência extraordinária. Bom, então, nesses tempos chegados, o processo evolutivo se dá, na verdade, de períodos em períodos, né? Então, Jesus, o mensageiro cósmico, o mensageiro da potência angélica, o companheiro que faz parte, naturalmente, como ser crítico das confederações de galáxias, é quem coordena o orbe terrestre. Mas ele é muito mais do que o coordenador. Ele é o co-criador da Terra. Ele é aquele que recebeu a outorga do poder divino para construir a Terra. E a ele coube o quê? Administrar os recursos que a Terra precisava. E ele também precisava ser a luz a se espargir no meio da Terra, mostrando, acima de tudo, qual era o objetivo da Terra. A Terra era um mundo que veio de uma nebulosa, que foi se formando até se tornar um planeta habitável, por diversos processos, né? Inclusive, nós já citamos numa das nossas lives, o acordar, naturalmente, nas rochas, né? Os processos da vinda, naturalmente, da nebulosa rochosa, do encontro de asteroides e meteoritos que eram rochas, que aqui batiam também, deixando detritos, depois a formação dos mares. Nós falamos do mergulho dos cientistas cósmicos nos mares para preparar o arcabouço, que viria da formação dos primeiros sistemas, o esquelético, o neurológico, o cardíaco, o gonodal, enfim, o sistema cerebral, para finalmente, então, com outros avanços e outros impactos sobre os mares, jogar esses elementos na Terra e fazer com que se transformasse da fase mineral, né? Ele acordou do sonho que ocorreu na fase vegetal, que era a formação do esqueleto, a tornar-se um animal, galgando a terra, para depois, através do discernimento, do equilíbrio, da razão, tornar-se um ser hominal. Tudo isso não poderia ser feito ao acaso. Tudo isso não poderia ser feito em pouco tempo. Milênios e milênios se gastaram com a contribuição dos seres cósmicos, com a contribuição dos cientistas do espaço, né? Dos engenheiros siderais, todos eles que são membros das potências divinas, nas suas diversas escalas, aqui vieram sob o chamamento de um espírito crístico, para auxiliar a cocriação de um mundo cujo destino será, agora, passar para um mundo de regeneração, mas mais tarde, se tornar um mundo ditoso e então condicionar um mundo celestial. Não mais será necessário a Terra existir, ela tem seu tempo limitado, porque ela nada mais nada menos é do que um espaço para que transite espíritos a caminho da luz. Ela nada mais é do que um palco para que os atores do universo aqui venham para seguir um concurso das suas formações, as necessidades imperiosas nos seus processos evolutivos. Então, Jesus, naturalmente, é o grande coordenador, é aquele ser extraordinário, é aquele ser que, naturalmente, sob a determinação da diretriz divina, recebeu, naturalmente, o encargo de obrar no planeta Terra, embora não seja só a Terra que ele é governador, né? Existem outros planetas, se nós sabemos, vocês também sabem, Sírius é um deles, já é um mundo, portanto, ditoso, né? Ele também é responsável, naturalmente, por Quiron, esse planeta primitivo que anda aí, e outros mundos que ainda têm a presença do Cristo Jesus. Então, as naves estelares estão posicionadas próximos ao nosso planeta, que eles chamam de planeta azul. Porque olhando no céu, pela questão da formação, naturalmente, do éter universal, e a reflexão do Sol, que é mais próximo da Terra, a Terra realmente parece ser chamada de um planeta azul. Então, por que eles estão posicionados para proteger o sistema solar? E eu vou dizer aos meus irmãos, eu provo que eles estão posicionados. Vou mostrar para vocês que não só as civilizações cósmicas sabiam que isso iria ocorrer, que os exilados sabiam, que os profetas do Velho Testamento sabiam, que Jesus, essa maior autoridade que nós estamos falando, sabia e disse o que iria acontecer nos tempos chegados. Não é fim do mundo, é final do tempo.
Final de um tempo, um mundo de provas e expiações vai se encerrar e vai surgir um mundo de regeneração. Apenas isso. Não é fim de mundo, não é. É fim de um tempo, fim de um ciclo. Tem que ser entendido isso de uma forma clara. E isto foi anunciado desde o princípio de formação da Terra, porque todos os mundos que se desenvolvem passam. Ninguém acorda de um dia para o outro, ninguém cresce e evolui sem passar pela experiência. Como é que nós podemos discernir o bem e do mal? Vivendo o mal e vivendo o bem. Aí, usando um instrumento chamado livre-arbítrio, para dizer, o mal eu não quero mais, porque o mal, eu faço o mal, mas faço o mal primeiro para mim, porque depois eu tenho que resgatar o que fiz. Eu não quero mais sofrer. Eu quero praticar o bem, eu quero viver o bem. Aí nós usamos o livre-arbítrio e o direito inquestionável de decidir para onde queremos ir e de que forma queremos ir. Bom, muito bem. Então, nós estamos vivendo os tempos apocalípticos, e eu trago os relatos de Francisco Cândido Xavier, trago relatos de Emmanuel, trago relatos de André Luiz e trago relatos de médiuns. E eu me pergunto, o que mais os irmãos da Terra precisam para saber? Porque do jeito que as coisas vão, o ser humano, às vezes, faz exigências completamente descabíveis. Por exemplo, que nem Tomé, se Jesus aparecesse na Terra, no final de aparecesse, eu vou fazer uma palestra, ele viria, faria palestra, aqueles que estivessem lá se comoveriam. Passado um tempo, ninguém mais se lembraria de Jesus, continuaria as mesmas coisas. Os mesmos interesses pela matéria, os mesmos interesses pelas coisas efêmeras. Então nós só vamos nos interessar em Jesus, não é que ele faça uma palestra, ele faz uma palestra para nós há muito tempo. E ele encaminhou um Consolador prometido, que é a palestra dos Espíritos que em seu nome operam, e que mostram para nós que somos imortais. Mostram para nós qual é o caminho da salvação. Mostram para nós o que precisamos fazer. Este é a presença de Jesus em nossas vidas, todos os dias, todos os minutos agora. Nós temos o direito de não querer ouvi-lo. E grande parte da humanidade não quer ouvir Jesus. Então, vai ter que responder, certamente, pelas dificuldades de alguém que não quer ouvir a voz da razão e do equilíbrio. Nós vivemos um tempo apocalíptico da separação do joio e do trigo. Isto não é conversa. Há uma grande luta que se trava na Terra e no espaço entre Gog e Magog. Quem é Gog e quem é Magog? As forças trevosas. As forças, inclusive, que têm seus fiscais camuflados na Terra e viviam nos porões das grutas, nos porões dos abrigos úmidos e infectados, que são espíritos que gostam da melancolia, gostam da escuridão. São espíritos ainda que não apreciam a luminosidade, muito menos a luminosidade espiritual. Pois bem, Gog e Magog vivem na Terra também através dos seus ascetlas, através dos seus espiões. Isso não é conversa fiada. Eles estão aqui para tentar, se possível for, fazer com que a Terra não chegue ao mundo de regeneração. E, evidentemente, eles compõem também, porque acabam também usando a estrutura física humana, através do processo de reprodução, e também são, por que não dizer, espíritos comandados, que comandam a tal ordem mundial, que é uma ordem desejosa de influenciar, dominar os seres da Terra, escravizados através do dinheiro, através do poder, através da informação, através do controle educacional, ou seja, controlam tudo. E, evidentemente, as criaturas humanas ficam indefesas. Por isso que Jesus diz que os tempos chegaram, porque não é mais possível. A civilização humana não pode ficar à mercê disso que está acontecendo, porque os retos e amorosos que querem seguir o caminho da regeneração não serão desamparados. A força, o exército do bem está presente. Também, da mesma forma, numa batalha colossal que se processa entre o bem e o mal. Aqueles que naturalmente conhecem e conseguem assimilar e registrar o poderio energético que existe na Terra, sabem diferenciar o arsenal infeliz que os espíritos do mal têm
e as suas armas, e também sabem diferenciar, já que é uma batalha, ainda será necessário usar, não espadas que demolam, nem tampouco seres que são queimados, mas uma energia espiritual de uma espada vibratória, de uma espada de luz que afasta as trevas, uns canhões eletromagnéticos que disparam, como nas regiões das colônias espirituais, para proteger da invasão de espíritos salteadores que vivem nas regiões umbralinas, também vivem na Terra. Isso é um reflexo, vivem no sistema estelar, porque salteadores são todos aqueles espíritos que não aceitam bem e que usam a tecnologia voltada para o mal. E isso é o que acontece em nossas vidas. Então, os insubmissos, os revoltosos, cuja vontade é guerra, e naturalmente os despojos da matéria, acabarão indo, sim, ao final da separação dos 8 e 30 para o exílio. E mais uma vez na história cósmica, a dor indicará o caminho do amor. Por quê? Porque essa é uma história milenar. Não há como simbrar o caminho do amor sem sentir a dor. O ser humano, a maior parte deles é muito indutiva. O que quer dizer isso? Eu não me mexo se não levar um choque. Se tudo estiver em harmonia, em paz, eu estaciono. Em vez de eu progredir na harmonia, na paz, eu estaciono, eu sento e eu cochilo. E o tempo passa. Quando eu deveria aproveitar esses recursos maravilhosos que eu disponho para avançar. O ser humano tem uma tendência a levar choque. Infelizmente, a maior choque que o ser humano sente é quando a dor lhe visita. A perda de um ser afetivo, a perda de recursos financeiros, a perda de poder, né? a perda de valores perecíveis. Porque o ser humano, se perguntasse ao seu próprio espírito, afinal, essa estrutura extraordinária que é a vida, eu nasço de uma concentração em gel que existe no espermatozoide humano. O líquido espermático, o conteúdo do esperma, ele é um conteúdo que sai em gel e se transforma em sol, cerca de 45 a 1 hora, 60 minutos após ele ser ejaculado. E ele, quando está em gel, ele está protegido. Quando ele está em sol, ele está pronto para ir, por exemplo, no canal vaginal, andando para produzir a reprodução, encontrando o óvulo, naturalmente, que está descendo da trompa de Falópio. Um processo de engenharia genética fantástica, que o ser humano compreendeu vendo, porque não seria capaz sequer de concebê-lo. E aí o que acontece? Essa minúscula, essa microscópica partícula formada por uma cabeça, por um pescoço e por uma cauda, encontra um óvulo, onde só a cabeça naturalmente penetra por um fenômeno quimiotático extraordinário, e é responsável por juntar um patrimônio, que é um patrimônio masculino, com um patrimônio feminino, dando a reprodução. Veja bem, não pode ser algo mais fantástico. Do ponto de vista de engenharia, não pode ser algo mais notável. Bom, então, queiram ou não queiram os homens com o tempo, a luz da verdade se fará nos 4 cantos do mundo. A história antiga revela em seus registros nos megalitos. Por que é megalito e não megálito? Porque a palavra não vem do latim, vem do grego, e do grego é megalito. A história antiga revela em seus registros, nos megalitos, a presença das civilizações extraterrestres, e muito contribuíram com a semente da vida. Diversas civilizações cósmicas trouxeram, antes das chamadas raças adâmicas, portanto, antes das raças adâmicas, que seriam os capelinos, as civilizações cósmicas, portanto, isso é muito importante, já estavam entre nós, contribuindo tecnologicamente e alargando pelo conhecimento, naturalmente, aquilo que precisávamos. A preparação na escala evolutiva, já que o homem acorda no mineral, já falamos, sonha no vegetal, desenvolve o instinto no animal e a razão no hominal. A Biblioteca de Alexandria
destruída pelos romanos em parte, pelos muçulmanos a outra parte, privou para a humanidade de cerca de 700 mil volumes sobre o passado da civilização. Ali estava contido registro das civilizações cósmicas, de seus deuses, porque ali chegaram à Terra como tal, e dos registros que a humanidade então fez daquilo, e acima de tudo, dos gregos descendentes das civilizações cósmicas, como Sófocles, como Aristóteles, como Sócrates, que são seres extraordinariamente iluminados, que vieram marcar na civilização grega o início do desenvolvimento ocidental, porque a partir dali começaria um novo tempo, né? A destruição dos livros na história tem sido constante. Nós, seres humanos, em vez de colocarmos o livro como os nossos amigos de cabeceira ou de qualquer outro, até guardado que fosse, nós destruímos. O clero espanhol, por exemplo, queimou em praça pública os livros de Kardec. Aquela famosa queima de livros, né? Como se fosse possível, queimando os livros, destruir o espiritismo. O que eles fizeram foi propagar a doutrina espírita, segundo os espíritos superiores. Porque eles queimaram livros, mas não queimaram ideias. Os documentos do Mar Morto, alcançados em 1947, trouxe à luz conhecimentos e revelações extraordinárias. E a humanidade atual foi desenvolvida por duas categorias de seres, e esta é a conclusão que chegam eles. O primeiro, os oriundos da própria Terra, que veio evoluindo lentamente pela seleção natural das espécies, material orgânico e minerais, e materiais siderais e de meteoros que aqui vieram chegando, foram auxiliando na melhoria das espécies que aqui existiam. E foram crescendo trabalhosamente da inconsciência para o instinto e daí para a razão, dando origem àquela escala dos primatas que vai chegar a um determinado momento em que se divide no primata chimpanzé que segue e no outro por mutação genética que vai dar origem à espécie humana. Bom, esses seres eram oriundos da Terra. Então, dois seres. O segundo, que eram seres mais evoluídos, que vieram de civilizações cósmicas mais adiantadas, na infinita criação divina. E aí nós citamos os orianos, os pleiadianos, os capelinos, os sirianos, os arcturianos, enfim. Além de cientistas, de médicos, de filósofos, de engenheiros, de químicos, de astrólogos e tantos outros que naturalmente se juntaram ao governador da terra, Jesus, que os recebeu de braços abertos, para se construir a semente da vida, como os exilados, que eram os proscritos, os degradados, portanto, dessas civilizações, a árdua tarefa de trilhar os caminhos da evolução terrestre, trazendo seus conhecimentos, espargindo na sementeira a dor da saudade e almejando pela cura dos delitos do passado, voltar a seus mundos primitivos. Os primeiros exilados foram os de Órion, os das Pleiades e os de Sírio, que construíram a primeira migração de seres exilados que chegaram à Terra, e que foram naturalmente importantíssimos no trabalho da semente da vida e nas mutações genéticas que começaram a preparar e ensaiar o arcabouço físico para abrigar naturalmente o espírito imortal. Pois bem, aí nós tivemos algumas migrações, como por exemplo, seres que aqui nós falamos naturalmente em 3, nós vamos falar da quarta migração. A quarta migração, mas nós vamos voltar ainda à terceira raça. Ela deu origem à quinta raça, que seriam os seres de Capela, responsáveis pelo processo migratório, na conquista do solo terreno. Quando acabou o sulfio dos humanos se tornou adequado, Homo sapiens sapiens, os exilados da Capela se matricularam no educandário de Jesus. Por quê? Porque Capela naturalmente atingia um desenvolvimento como um mundo naturalmente de regeneração, e os insubordinados foram capazes de proporcionar uma guerra de proporções nucleares, e como tal, por assim terem feitos, foram degradados, proscritos e encaminhados à Terra, recebidos por Jesus no plano astral
e os preparou naturalmente para uma reencarnação, onde deveriam desconstituir a raça da Terra, pela mistura com seres, considerada de raça adâmica. Mas veja bem, a Lemúria, era a civilização antes da chamada fase adâmica, portanto, antes dos capelinos. As alterações genéticas processadas no limite dos chimpanzés e dos seres humanos, no tocante à racionalidade humana, se processou fora da Terra. Ela se processou nos laboratórios extraterrestres das civilizações mais evoluídas, porque lá eles levaram para o astral planetário, nos laboratórios montados no astral planetário, e naturalmente utilizaram os recursos que possuíam de laboratórios e de elementos chamados cientistas, naturalmente, de civilizações cósmicas, inclusive vizinhas. Dos sons guturais que os sinos nas pratarias faziam, a fala foi alteração genética operada por seres mais evoluídos. O comer, o beber, o andar pesado e vacilante, o espírito grosseiro e a solidão nas cavernas, fez com que a violência no contato com sua companheira e o abandono da prole eram características grosseiras de seu comportamento antissocial. Esses eram seres que aqui, pelas modificações genéticas de muito tempo, mesmo assim apresentavam-se com essas características. Assim caminhou a humanidade terrestre, e a contribuição dos anjos decaídos foi de vital importância. Porque foi eles que, misturados e acasalados com os seres da Terra, ainda no primórdio da sua formação primitiva, ajudaram a construir as bases edificantes do amor. Foi eles que começaram a mostrar a necessidade de ambientar o sistema planetário, que era temeroso e hostil, além do frio intenso, das lutas temerárias e desiguais, em que usavam-se armas rudimentares contra feras e monstros terríveis. Os assistentes do além protegiam e inspiravam a nova humanidade no seu trajeto evolutivo. Portanto, nós devemos, a Terra deve a estes seres o início da formação da semente da vida por toda esta contribuição. Algo extraordinário aconteceu como alternativa para a evolução. Quando, no terceiro período, houve o desvio do eixo do globo da Terra, que se tornou oblíquo, ou seja, a verticalização do eixo da Terra. E nós vamos mostrar nas profecias de agora o que já está acontecendo. A verticalização. E vamos ouvir Emmanuel falando. Vamos ouvir Chico Xavier falando. Pois bem, naquela época do terceiro período, houve um desvio do eixo oblíquo, provocado pela aproximação de um astro que determinou alterações na sua obra. Olha aí, astro. Algo que nós vamos ter que falar, embora muitos não queiram que se fale. Um astro que naturalmente não numa forma circunscrita, como são os... veio de uma forma elíptica, portanto de cima para baixo, contrariando as leis da física, que de tempos em tempos passa pelo sistema solar. A passagem deste astro no terceiro período fez com que se mudasse o eixo vertical da Terra e a Terra se tornou-se oblíqua. Ora, o médium Hercílio Mas fala com a mensagem do espírito Ramatiz, não é? Um astro intruso que de 26 em 26 mil anos passa e que estaria próximo, portanto, desse final cíclico. Ora, 26 mil anos, e 26 mil anos saiu a Lemúria, 26 mil anos submergiu a Atlântida. É muita coincidência. Nós vamos ver o que os espíritos pela mediunidade falam mais adiante. Nós vamos ver o que Emmanuel fala para mostrar que tudo se encaixa. Que o sermão profético de Jesus é fantástico. Que a mensagem dos espíritos iluminados é genial. Que o Apocalipse de João é fantástico. Apenas escrito de uma forma simbólica, que a mediunidade, com o Consolador prometido, abriu as cortinas do tempo, mostrando aquilo que estava obscurecido. A inexorável marcha continuou, os sofrimentos indivisíveis e as penosas experiências processaram. Isso produziu o derramamento dos oceanos sobre a Terra, e houve, portanto, aquilo que se chama, e que se ouve muitas vezes, o bramido dos mares. E seria o quê? Tsunamis, invasão das águas,
porque imaginem vocês, a Terra está num ponto, obliquamente ela muda, o que acontece? O que está aqui vira para cá. Isso transborda. É óbvio. Vai e, evidentemente, depois volta, né? Então, o mundo geográfico, os sobreviventes do dilúvio formaram a Lemúria e a Ásia, porque os que sobraram criaram uma civilização nova. Nessa época era assim, o Oriente era formado pela Lemúria e pela região central da Ásia. A Lemúria era a ilha de Madagascar, para o leste e para o sul, ocupando o Oceano Índico, descendo até a Austrália e a Polinésia. E a região central da Ásia era o sul do Himalaia, e ia do leste do Pacífico adentro, passando pelo Industão, Belujustão, pela Pérsia, pela Tartária, terminando no Subártico. Aí viveu a terceira raça. E nós vamos apresentar qual foi a primeira e a segunda raça. A terceira raça, portanto, antes dos adâmicos, foi a raça lemuriana, que submergiu com o eixo de verticalização da Terra, porque era também um povo muito avançado e que, naturalmente, também submisso e resignado, não se comportava com as asas do amor. Possuía sabedoria, mas o amor não. E o Ocidente, que veio formar mais tarde, com o dilúvio que destruiu Lemúria, que está um continente no Oceano Índico, embaixo do Oceano Índico está a Lemúria, já vislumbrada por a muitos metros de distância, porque houve o quê? Inundação, terremotos, abalos sísmicos, vulcões, houve simplesmente a modificação geográfica profunda da Terra. E alguns seres avisados mediunicamente, porque eram seres evoluídos, mas alguns, naturalmente, também submissos à vontade divina, conseguiram formar barcos com alguns animais que saíram daquela destruição que era a inundação produzida pelos mares, produzida pela chuva, dilúvio, chuva, mares, enfim, que foi a mudança do eixo de verticalização da Terra. E, segundo a terceira raça, nos seus registros, foi produzida por um astro intruso que de tempos em tempos visitava o sistema solar, segundo os lemurianos, que nós vamos abordar adiante. Bom, isso naturalmente determinou o quê? Que naturalmente surgisse esses seres que fugiram, foram se encontrar, criando um continente novo que havia, portanto, um continente que havia, depois da submersão, vindo à tona. Esse continente eles chamaram de Grande Atlântida, do sul ao norte da região do Oceano Atlântico, e naturalmente haveria de formar também, junto com a Atlântida, haveria a província do norte, que era chamada hoje o que é o continente americano, em que tinha a Groenlândia na direção da Ásia. E ao norte, um continente ártico chamado Hiperbóreo, que era chamado de Polo Norte, sobre o território europeu. Esta região foi mais tarde habitada pela quinta raça, que aí entram, na verdade, os árias, entram, na verdade, os exilados de Capela. Bom, então, neste momento, estava pronto para mais uma outra civilização. E esta civilização teria um compromisso muito sério, porque a essa civilização seria dado a formação das primeiras raças que permaneceriam, portanto, no globo da Terra, e que seriam responsáveis pelos 4 grandes eixos, que daria, naturalmente, os princípios da evolução, constituindo a raça ariana. Bom, eles chegaram na constelação do Cocheiro, né? Então, a Lemúria, que foi a terceira raça, existiam os Rutas, que eram os homens de pele escura. Na Ásia, os mongóis, que eram de pele amarela. Portanto, isso nós estamos falando da terceira raça. E na Atlântida, os Atlantes, que eram os chamados peles vermelhas, as peles eram avermelhadas, que deram origem também depois o que sobrou dos índios norte-americanos, dos Hopis e de tantos outros que deram origem a outras coisas. Vejam que o encaixamento é fantástico, genial e extraordinário. Então, os ciclos foram importantes
porque eles foram extensivos, eles foram milenares, mas eles fizeram com que, por exemplo, a terceira raça, que deu origem à Lemúria, foi fundamental. Até hoje existem lemurianos, né, transitando com os aborígenes da Austrália. Os aborígenes da Austrália, que vocês veem escondidos com aquela pele, são ainda descendentes lemurianos. A grande Atlântida, que foram os Atlantes, foram muito importantes, porque eles também acabaram vindo da Ásia, muitos que aqui vieram, de pele amarela, que eram chamados mongóis, e também deram origem, portanto, os mongóis são antes dos arianos, já existiam. E a quinta raça, que são os exilados da Capela, quando o cocheiro chegou a um estágio de evolução, né, de culminância dos seus extraordinários ciclos evolutivos, alguns milhões de espíritos rebeldes lá existentes no caminho da evolução, dificultando a consolidação das penosas conquistas daquele povo cheio de piedade e de virtudes, o que aconteceu? Aconteceu que eles, insubordinados e resignados, criaram naturalmente conflitos e naturalmente guerras. E as grandes comunidades espirituais que dirigem o cosmos deliberaram, como em outras orbes, em outros lugares, como tantas outras vezes, localizar aquelas entidades rebeldes, portanto, ainda envolvidas no crime, na longínqua terra, para que eles pudessem vir trazer e permutar com a população aqui existente, trazendo as suas informações do sistema sideral, mesmo que fosse de maneira diferente, construindo um período, naturalmente, periódico, período em que pudesse haver o desenvolvimento da justiça, o desenvolvimento da sabedoria, naturalmente, né? As oportunidades de retomada da harmonia, dos avanços evolutivos, né? Para espíritos habitantes dos diferentes mundos. Assim ocorre com aqueles seres que são degradados. Assim ocorreu com os capelinos. Assim Jesus os recebeu com o seu reino de amor e de justiça. Aquela turba de seres infelizes que, banidos do seu sistema, foram recebidos no mundo astral pelo mestre dos mestres. Naturalmente que vocês veem, isso naturalmente, eles aqui vieram exilados e por muitos e muitos séculos não veriam a luz, suave luz do planeta Capela. Então vejam bem que os exilados da Terra que irão para Quiron haverão de sentir as mesmas coisas que os exilados capelinos ou os outros exilados sentiram. Eles vão naturalmente se envolver num mundo primitivo, sem os recursos que eles dispõem. Imaginem, sem um computador, sem um celular, sem uma congregação familiar, sem uma justiça estabelecida, sem um avião para vencer a distância, sem um carro, sem uma casa confortável, sem um navio, chegarão lá, num mundo muito próximo, um pouco melhorado, dos primatas em processo rudimentar de desenvolvimento. E serão lá o quê? Anjos. Serão lá o quê? Deuses decaídos. Porque para aqueles seres que lá estão, eles estão vindo do céu. Porque estão vindo mesmo. Tem um planeta no céu. Estão vindo do céu. Serão o que os outros foram para nós? Os registros dos megalitos e das vidas através dos escritos, né? Nas pedras. O que eles foram para nós, esses exilados serão para os seres de Quiron. Então, aqueles seres seguidores do mal, que vieram pelo orgulho e pela maldade, e se precipitaram nos céus da terra, tornando a terra para eles um mundo purgatorial em exílio e em degredo. Eles foram agasalhados, sim, por colônias espirituais acima da costa da terra, porque quando eles saíram de lá, eles não podiam cair como seres na terra. Eles foram, então, recebidos em colônias espirituais, situadas na costa da Terra, e foram se preparando, se adaptando à futura vida no ambiente planetário. Ou seja, eles eram seres mais evoluídos, eles tinham que adaptar também o seu perispírito para poder vestir uma carcaça física pesada, porque eles haveriam de vir aqui e haveriam de se cruzar com os seres da Terra que ainda eram muito primitivos. As mulheres eram primitivas.
eram mulheres ainda rudes. E eles teriam que, naturalmente, se adaptar para viver num ambiente hostil. Então, naturalmente, a misericórdia divina os recebeu e eles continuaram sendo, na quinta raça, a sequência das sementes da vida, trazendo, portanto, a contribuição extraordinária. Quando da chegada das almas proscritas da capela, em época remota, portanto, já existiam as raças anteriores. As raças anteriores, né? Existiam ainda muitos lemurianos, existiam atlentianos que ainda permaneciam, naturalmente haviam sobrevivido e eram, portanto, naturalmente, os seus antepassados remotos de seres também de exílios de outros mundos siderais. Então, eles, na verdade, seriam seres preparados geneticamente, porque eles viriam portando lá de capela a constituição morfológica de pele clara, de cabelos lisos, de rosto com traços singulares, com porte físico e com porte elegante. Esses seres de sabedoria e orgulho traziam na fronte o selo da sentença e a promessa no coração. Seriam, nesses momentos, peregrinos no cárcere, rumo à recuperação de suas almas sofridas. O livro apócrifo de Enoque, no seu capítulo 6, no parágrafo 21, diz assim: houve anjos chamados veladores, que se deixaram cair do céu para amar as filhas da terra. Olha que expressão. Houve anjos chamados veladores, que se deixaram cair do céu para amar as filhas da terra. E quando as viram, se apaixonaram e disseram entre si: vamos escolher esposas da raça dos homens e procriemos seus filhos. Se alguém quiser ver os registros desses livros que traz as marcas de Enoque, ser, portanto, importante, vinculado às raças adâmicas, podem ver A Caminho da Luz, uma obra pelo Espírito de Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, escrita em 1938. Podem ler Os Exilados da Capela, por Edgar Armand e seu Guia Rams, escrita em 1951. Então, os Exilados da Capela construíram a quinta raça. E quer dizer nômade, do grego, aquilo que é único, aquilo que se mexe, né? E eles naturalmente precisavam ser nômades, porque era essencial para o espírito da sua parte, porque ele naturalmente precisava colonizar. Então, na verdade, esses seres tinham a parte essencial espiritual do ser, que era fundamental nesse processo colonizador. O entendimento espiritual é que as criaturas exiladas, expurgadas de seus mundos celestes, ao contrário dos visitantes que vinham do céu, porque, vejam bem, os visitantes vinham aqui e iam embora, porque eles eram visitantes, vinham nas suas naves e partiam. Os exilados vinham e eram largados na terra. Eles não podiam voltar. Eles eram proscritos. Então, uma diferença entre visitantes e exilados. Pois bem. Então, esses vinham naturalmente e precisavam, como não pode ser dizer, expurgados dos seus mundos celestes, né, formarem colônias na costa planetária para se adaptar espiritual e morfologicamente ao mundo primitivo que iriam reencarnar. Então, a mônada começa sua evolução no astral do planeta receptor dos exilados, que se integra ao processo dos reinos inferiores, que é mineral, vegetal e animal. E os caperinos já chegaram e encontraram um mundo habitado por outros homens, que eram os anjos decaídos que também existiam aqui. Então foi necessário um processo de adaptação perispiritual, de adaptação morfológica de seres mais evoluídos, para conviver no mundo primitivo,
que é o que vai acontecer também com os seres degradados e exilados de Capela, de Capela da Terra, que por serem submissos e resignados, haverão de ir para o mundo de Quiron. Esse vai ser o mesmo aspecto. Então, a evolução da terceira raça, que é a raça lemuriana, veio à Terra trazendo os seres pertencentes a outra cadeia planetária muito mais avançada em sua evolução. Eles eram instrutores divinos para a jovem humanidade que existia na Terra. Os deuses, os semideuses dessa época, realizaram grandes feitos e em seguida, depois de cumprir a sua tarefa, que Jesus o chamou, foram embora. Os cientistas, os fisiologistas, os estudiosos foram para os seus mundos depois de consumada a parte principal que daria sequência à parte evolutiva da Terra. Eles aqui vieram para contribuir, ficaram milênios, ficaram, porque a reencarnação desses seres é de 500, 600 anos, e eles reencarnam em seres mais evoluídos, não precisando passar pelo período da infância, da juventude, eles já reencarnam com o conhecimento do passado. Isso aí é um outro aspecto que nós vamos conversar num outro momento. A Atlântida, por exemplo, submergiu 9.500 anos antes da civilização grega. E com o afundamento da Lemúria, né, um novo mapa geográfico foi desenhado na Terra. Com a submersão da Atlântida, um novo momento geográfico também ocorreu, formando o atual mapa planetário da Terra. Quer dizer, o atual mapa planetário da Terra sofreu dois processos de alteração geográfica, quando a Lemúria submergiu e quando a Atlântida também submergiu. E a quinta raça foi a última no tempo e a mais preparada, porque ela apareceu na Terra já vivendo uma etapa primitiva já avançada. Ela daria início ao processo evolutivo, colonizando, expandindo os conhecimentos e povoando as diferentes regiões do planeta. Eles formariam os Aryans, que deram origem às raças, portanto, a ariana, que é a atual raça que vive na Terra, cujo seu tempo está contado, porque nesse ciclo de provas e expiações é a raça que está sendo julgada, naturalmente, pelos seus delitos, pelos seus insucessos e pelo seu sucesso. Essa raça, né, que permanece nos tempos atuais, é altamente tecnológica, mas é guerreira e é materialista. Sua incursão terrena com exilados é a grande oportunidade que eles têm de resgate, e através das dores está sendo convidada a praticar o amor. As comunidades espirituais do planeta, sob a direção divina, coordenam e inspecionam os seres da Terra para que a quinta raça, vinda através dos exilados de Capela, da constelação do Cocheiro, que vieram para colonizar e expandir, né, pelo predomínio intelectual, deveria dar continuidade ao processo evolutivo, elaborando naturalmente o quê? O desenvolvimento do intelecto, a intuição, a sabedoria. Então, ela não se faz, a substituição das raças, por cortes rápidos, mas sim por etapas, naturalmente que sempre fica remanescentes históricos e etnográficos dos outros povos, porque não distorce todos, eles permanecem. Ainda existem remanescentes dos lemurianos, dos atlantidianos, que na costa planetária seguem seus propósitos reencarnatórios. Eles, como os arianos, insubmissos e naturalmente recalcitrantes, desaparecerão nos próximos cataclismas evolutivos rumo a Quiron, porque esses seres que insistem, mesmo que lemuriano, mesmo que atlantiano, mesmo que naturalmente arianos, que não se submetem, ainda não se submetem, continuam sendo guerreiros, naturalmente programam as guerras fratricidas que destroem, não se submetem ao amor, não se submetem ao sentimento naturalmente crístico, eles, neste ciclo, acabarão sendo exilados. Mais um exílio para mais uma vez um planeta primitivo, né?